Máxima Notícias, entrevista. Continuando com a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Joinville, hoje Carlito Mers do PT, é isso mesmo. Hoje, na segunda-feira, o Gubert do MDB estará aqui conosco e até quarta, se o prefeito Adriano Silva quiser, né, já que ele foi contactado na mesma data que todos, ele pode chegar aqui na terça ou na quarta-feira. Depois acabou, a gente vai entrevistar os candidatos de fora de Joinville, de outras regiões da cidade, da região, de outras cidades da região, melhor dizendo. Carlito Mers, por que o senhor decidiu, novamente, depois de um período à frente da Prefeitura de Joinville, se candidatar a prefeito da cidade? Bom dia, obrigado por ter vindo. Bom dia, Enio. Acho que eu vim 2 vezes nessa rádio aqui. Eu lembro que na segunda vez eu já estava propenso a voltar. Primeiro porque nós temos que restabelecer a verdade nessa cidade. A cidade, nos últimos 12 anos, ela vive num sonho. Tem uma realidade paralela. Um prefeito que ficou 8 anos aqui não fez nada. O que está aí hoje deu continuidade, porque ele é do mesmo grupo. Inclusive foi apoiado, né, pelo ex-prefeito. E que o está apoiando agora, até Mas o ex-prefeito debate. Não é do MDB, não está... Nunca foi do MDB. Não? Aliás, eu fiquei até com pena do meu amigo Luiz Cláudio Gubert, porque ele está sendo usado lá, né? Foi um fiel escudeiro sempre do ex-prefeito Udo e o ex-prefeito que nunca foi do PMDB, ele sempre foi do PL, até 2012, nem está apoiando o PMDB. E isso é ruim, porque eu gostaria muito que os partidos de verdade aqui da cidade, como PMDB, PP e PSDB, voltassem a ser reconstruídos. Sabe, hoje o PP não existe mais na cidade, o PSDB também desapareceu, e o PMDB, se fizer uma votação muito baixa para prefeito, é capaz de não eleger 2 vereadores. Para a democracia, isso é muito ruim. Fica essa coisa que a gente vê na Câmara de Vereadores lá, é um circo de horrores aquilo ali. Uma molecada de rede social falando besteira, não conhece lei, não conhece nada, e é isso que virou a representação de Joinville. Uma cidade que deveria ter, pelo seu tamanho, 27 vereadores, só tem 19, e uma alegação ridícula que economiza nada. É constitucional o repasse para a Câmara é o mesmo. Em vez de nós termos 27 vereadores para poder ter vereadores em todos os bairros, para fazer um debate legal da cidade, a gente faz esse jogo. Isso refletiu na Assembleia, temos 2 deputados estaduais só hoje, e pior é o que aconteceu em Brasília, temos 1 deputado federal. 1. E até ontem, no velório de um amigo próximo nosso, conversava com o ex-deputado Paulo Bauer, que era bom quando eu brigava na política com o Luiz Henrique, com Paulo Bauer, com o Tebaldi, só que era uma briga pela cidade, né? A gente tinha divergências, tá? Hoje acabou. Isso tudo me fez voltar. Carlito, como é que o senhor avalia 3 áreas importantes aqui de Joinville? Saúde, educação e infraestrutura, considerando que recentemente o IBGE divulgou uma projeção confirmou que a população de Joinville chegou aos 655 mil habitantes. Então, nós estamos há tempo falando isso. Agora eu estou participando dos debates, vai ter viaduto, Enio, mas em tudo quanto é lugar. Tem viaduto aqui, eu vou fazer viaduto ali, eu vou fazer parque aqui, vou fazer parque lá, vou fazer área de lazer aqui lá. Gente, em 12 anos, essa gente não fez nada. Por isso que eu resolvi voltar e mostrar o que eu fiz. As pessoas ficaram assim... Quando a gente botou na propaganda durante 2 semanas, Carlito fez. As pessoas me perguntam assim, é verdade que o senhor que fez o calçadão do batalhão? Foi o Carlito que fez, através do orçamento participativo. É verdade que foi o Carlito que fez aqui o calçamento lá do Mirante? Sim. É verdade, Carlito, que foi você que depois de 30 anos faltando água, fez os 3 reservatórios e nesses 12 anos nunca mais faltou água em Joinville? Água! Estou falando de faltar água em alguns bairros. É verdade que o senhor acabou com o turno intermediário, aquela vergonha que era as crianças em horários inoportunos trabalhando. E, aliás, fiquei muito triste essa semana que parece, com esse desgoverno que está aí, o turno intermediário está voltando ele. Falta de planejamento, que se você sabe que um bairro está crescendo muito, é óbvio que você já se prepara. Mais salas de aula, mais postos de saúde, é assim que funciona. Mais asfalto para aquela região. Né? Então, isso me fez voltar, primeiro para restabelecer a verdade. Porque eu fui, claro, nesses 12 anos últimos, pela elite da cidade, por parte da imprensa, eu fui apagado.
E aí, quando as pessoas descobrem que em 4 anos, eu fiz muito mais obras de interesse da população do que esses 12 anos últimos, mas foi o senhor. Aí ficam os mais radicais. Mas não foi o Carlito que fez o calçadão. Gente, aquilo é uma decisão do orçamento participativo. Recuperamos um problema grave ambiental, que algumas fundições jogavam direto a areia de fundição nos rios, e refizemos aquilo, sabe? Eu fiz o maior plano de saneamento da história de Joinville. Saímos de 12% de esgoto tratado, entreguei em final de 2012, 32%. Drenagem, tive a coragem, dos 11 rios que hoje fazem parte, são afluentes do Cachoeiro, eu consegui fazer um só, que foi o Rio Morro Alto, porque ali a decisão foi, ali no América, acabar com as enchentes na região, atrás do Ivan Rodrigues alagava sempre, e consegui acoplar uma obra de mobilidade, que eu fiz o binário Timbó-Max Colim. Deixei pronto, com grana, tudo, o segundo. Resolveram fazer o Rio Matias, é uma vergonha. Destruíram o comércio do centro, ali na via gastronômica. Não aconteceu nada, ninguém criticou, tá tudo lá. Milhões enterrados ali. O que o prefeito atual fez? Ele é bom de maquiagem. Ele viu que ali é uma obra complexa, difícil, um asfaltozinho por cima, aliás, uma parte que chegou a cair um dia num evento de Natal, e pintura, florzinha e pintar de amarelo. E o povo acha tudo ótimo. Porque, né? Mas eu quero dizer que nós vamos voltar a fazer as obras necessárias. Quando eu falo de esgoto tratado, Enio, eu tinha uma vergonha de receber pessoas de outros estados no gabinete, que o gabinete do prédio da prefeitura jogava esgoto direto no Rio Cachoeiro. O fórum, a Câmara de Vereadores jogava esgoto direto. Aí as pessoas reclamavam, meu Deus, no verão, não dá, é insuportável o cheiro do Cachoeira, mas é óbvio. Pelo menos isso eu consegui fazer, aquela área do Saguaçu toda foi feita em saneamento básico. Então, a partir daí, e agora, com a minha experiência e um pedido para eu ser candidato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin, que eu trouxe ele aqui no evento aqui de ferramentaria, Fernando Haddad e Padilha, que é o ministro da articulação política, eu aceitei esse desafio. Na prática, já estamos ajudando. Consegui aprovar, né, no Ministério das Cidades, com muita resistência deles, 205 milhões para iniciar agora, sim, a drenagem do rio Jaguarão. Aquele rio que fica ali, né, perto do sindicato ali dos comerciários. Então, na prática, a gente quer ajudar essa cidade novamente a sair desse atraso. Foram 12 anos, agora as obras apareceram. Como sempre, toda eleição é a mesma coisa. E quero dizer, só para concluir ele, todas essas obras de troca de tubulação, de asfalto novo na Santa Catarina, na São Paulo, essas maiores aqui na Helmut Falger, todas elas são dinheiro do governo Lula. Governo federal, através de um programa feito na época da Dilma ainda, chamado PAC Média Cidades. Então, pelo menos isso o prefeito devia dizer assim, eu estou fazendo essas obras porque o governo Lula liberou dinheiro, porque o Bolsonaro e o Michel Temer não liberavam nada. Então, por isso a gente está vendo. Mas só que sempre há 2 meses das eleições, né? Candidato Carlito Mels, Joinville sempre teve estabilidade como a cidade que mais arrecada em Santa Catarina. Nos últimos anos, Itajaí simplesmente encostou e até passou. Atualmente passou. Há uns 10 anos já que Itajaí passou. Como representante do Partido dos Trabalhadores, quais são as propostas para geração de empregos e desenvolvimento econômico para Joinville? Só pegar, tenho certeza que eu não tenho os números de cabeça aqui, de Joinville. Mas se eu pegar o CAGED do ano de 2023 e até julho, que é o mês que nós já temos agora no CAGED, é a maior geração de emprego da história de Joinville. Com certeza, os empregos criados em Joinville não são porque a cidade tem florzinha no centro e foi feito embelezamento. É porque tem uma política do presidente Lula que valoriza a movimentação do dinheiro. Quando você aumenta o salário mínimo, você gera emprego, você faz a economia girar. O comércio, por exemplo, que sempre foi uma coisa, não tinha o peso que tem aqui, e nós estamos voltando a recuperar no Brasil, e claro também em Joinville, a indústria. A indústria é dos 3, né, vamos dizer assim, tirando agro e mais serviços, são os empregos melhores, pagam melhor e tal, né? Então é isso. Graças ao presidente Lula, em 1 ano e meio, nós saímos lá de 12ª economia do Brasil, já estamos encostando na 7ª, já passamos a Itália. Política. O presidente Lula fala uma coisa que é óbvia. O pobre, a classe média, tendo dinheiro, ela consome, ela faz girar a economia. O rico
Quanto mais junta dinheiro, mais aplica em fundos lá fora do Brasil e faz aplicações para ganhar dinheiro. Esse rentismo desgraçado, né? Nós pagamos quase 600 bilhões de juros da taxa Selic por ano. Se a gente aplicasse 10% disso em obras, por isso que a gente luta para tirar aquele presidente do Banco Central bolsonarista que está boicotando a economia. Então nós vamos dar... Agora, o que eu posso fazer? Estive na JORPM essa semana. Ninguém me falou por que nos últimos 12 anos dezenas de empresas saem de Joinville para se estabelecer em Araquari. Por que será? Quando nós criamos Joinville Ágil, na época que o Voltolini foi meu secretário, para simplificar a abertura de micro e pequena empresa. Não vi ninguém lá falar por que será. Nós vamos voltar a simplificar e trazer. Porque hoje tem muito assim, ó, a pessoa tem um galpão aqui em Joinville, vamos falar a verdade aqui. Toca a sua vida, mas o endereço dele é numa caixa postal lá em Araquari. Mas na prática essa empresa, por que ela não gera impostos em Joinville? E vai lá para Araquari ou para Guaramirim? Eu estou falando das cidades no entorno. Porque simplesmente se criou uma burocracia, ninguém abre a boca, as entidades que deveriam defender o micro e pequeno. E aí eu cobrei da direção lá da JORPM que ela tem que voltar a ser uma entidade que lute pelos seus associados. Né? Porque a CIG luta pelos seus, os grandes. Né? Então, CDL, a JORPM, a COMAC, né, que representa o pessoal da construção civil, tem que lutar pelos seus direitos. Agora, não pode lavar as mãos como se não tivesse acontecendo nada. Nós estamos falando com o candidato Carlito Mers, do PT, candidato a prefeito de Joinville. Candidato, não sei se o senhor passou em branco, eu mencionei a saúde. Sim, quero falar disso. Por favor. Não, porque a saúde sempre foi uma constatação. Eu fiquei assustado de ver que o prefeito atual, na cara dura, vai privatizar o Hospital São José, que é um hospital dos pobres, que supera isso e suporta toda a pressão aqui. Por quê? Porque para eles entende saúde privada. Um é dono de... O ex era dono de hospital, o atual é dono de laboratório, quer vender remédio, não quer cuidar da saúde das pessoas, tá? Nós vamos fazer de imediato, retomar a obra da UPA, lá da Vila Nova. Você falou em 650 mil habitantes, né? Que o IBGE atualizou. 655. Acontece que o Ministério da Saúde disse que para cada 150 mil habitantes tem que ter uma UPA. No meu governo, já no primeiro ano, eu coloquei a UPA lá do Aventureiro para funcionar. Deixei pronto lá na Vila Nova, tudo, terreno, há 12 anos. O ex-prefeito devolveu o dinheiro para o Ministério. Vamos fazer de imediato. Já conseguimos uma emenda do deputado Pedro Kizai, pelo menos 2 UBSs, uma lá no Cubatão e uma na Burgo. E a partir daí, a grande luta que eu tenho dito para todos os prefeitos da região é trazer o curso de medicina da Universidade Federal, porque a Federal hoje está encaixada dentro de um galpão lá na Perini. Não é lá o lugar de uma Universidade Federal, mas está lá. Trazer isso, e ao trazer o curso de medicina, termos um hospital universitário aqui, para atender, de preferência na região sul, para atender todos os municípios daqui da região. Então essa é a minha briga imediata. A UPA da Vila Nova tal. É imediata. E não permitiremos, até porque tem resolução, Enio. Resolução, se não me engano, o número 45 do Conselho Municipal da Saúde, que proíbe que qualquer prefeito chegue lá e privatize o Hospital São José, que tanto serviço prestou à comunidade nesses últimos 60, 70 anos. Candidato, na medida que a população cresce, aumenta a necessidade de transporte para tanta gente, né? Quais são suas ideias, por exemplo, para o transporte público? Se fala muito em fazer uma nova licitação, pelo menos... Não é uma nova, nunca foi feita a primeira licitação, a primeira, né? em 60 anos. E também a questão da mobilidade urbana, porque não precisa ser nenhum especialista em tráfego de grandes cidades para perceber que Joinville está estagnada, né? Não tem nenhum grande projeto que vá solucionar isso a curto prazo. Como é que o senhor vê essa questão da mobilidade urbana e do transporte público em Joinville? No meu governo, eu talvez fiz o único binário de verdade, que foi o binário da Max Colim com a Timbó, e deixei pronto, com canalização tudo, o binário da Vila Nova, da 15 com aquela que volta. Só. E cada eleição, o ex-prefeito prometia binário até no céu. O atual, então, agora vai ter binário. Eu vi ontem uma propaganda, a gente quase não tem tempo, mas é assustador. Nós temos que retomar da Almirante Jaceguai para realmente desafogar aquele trânsito que não precisa vir até o centro, né? É isso. E principalmente na questão do transporte. Ontem eu dei uma atualizada nos números. O transporte coletivo já chegou mais ou menos ao mesmo movimento pré-pandemia.
Mais ou menos. Só que enquanto isso, muito mais gente comprou moto e muito mais gente está andando de carro. Inclusive, aumentou o número de pessoas ciclistas na cidade. Agora, é continuar o trabalho que eu iniciei. Quando eu fiz aquela via inglesa, que vem do Boa Vista para o terminal de ônibus, quase quiseram me matar. Gente, os ônibus para sair para a Zona Norte, o Sul, às vezes levavam 20 minutos para chegar no primeiro ponto. Uma vez eu vi um teste que nós temos do terminal de ônibus até São José, indo, a escola Santos Anjos, 22 minutos para chegar ali. E aí nós fizemos aqui, tanto para o norte, para o Cumbuçu, aquela linha no centro ali. Alguns comerciantes achavam que ia acabar com o seu comércio por causa disso. Então, quanto mais corredores, mais facilidade para os ônibus, graças a Deus, não tem um empréstimo hoje do BNDES que não exija. O prefeito não faz a obra se não tiver corredor de ônibus e ciclovia. Porque a gente tem tanto orgulho de falar a cidade das bicicletas, mas anda de bicicleta em algumas ruas aí para você ver. Está correndo o risco de vida o tempo todo. Então, trabalhar forte nisso. E fazer a licitação. Os próprios empresários hoje, que é uma nova geração já que está lá, sabe que quando não tiver uma licitação de verdade, que as empresas atuam com uma permissão temporária, assim, há mais de 60 temporária anos. Eterna. Joinville é a única cidade acima de 100 mil habitantes que não teve nunca uma... E eu tentei a licitação até o último momento. O ex-prefeito, fica tudo ali. E é ruim, inclusive, para as empresas isso hoje. Nós estamos numa época de transição, que só vem ônibus elétricos agora. Já conseguimos, junto ao BNDES, pelo menos 20 ônibus, talvez já no início do ano que vem, já venham para iniciar a circulação aqui na cidade, que é muito melhor, né? Não polui e tal. Mas para fazer essa compra, o BNDES tem que vender para a prefeitura repassar para as empresas. Olha o... Então essa é fundamental. E aí já dá para começar a fazer o debate da tal da tarifa zero. Porque a tarifa zero não é mais um debate da esquerda, do PSOL, do PT, não. Balneário Camboriú, que não me parece que o prefeito lá seja de esquerda, aliás, é um bolsonarista convicto, tem tarifa zero. Também temos em Maricá, uma cidade do Rio de Janeiro, né, que tem muito petróleo lá, muito royalties, tem tarifa zero. Então esse debate tem que começar. Para as pessoas, até por questões de economia, voltar a utilizar mais o ônibus. Se você facilita o corredor, facilita a vida dele, um ônibus bom, as pessoas voltam a fazer como em grandes cidades da Europa. Lá a gente vê todo mundo andando de metrô, de ônibus, né? Pouquíssima gente se mete no centro de Paris, ou cidades grandes lá, de carro. Então é fazer de verdade. Quanto mais corredores, quanto mais ciclovia, a gente vai humanizar o trânsito em Joinville. Entre os candidatos que estão disputando com o Adriano Silva a prefeitura de Joinville, o senhor é o único que já foi prefeito por 4 anos. O que essa experiência de prefeito lhe ensinou? Até porque é claro que houve avanços em várias áreas, mas o que o senhor aprendeu com aquele período de 4 anos que o senhor fez que não voltaria a fazer, se é que há algo assim? Eu provavelmente faria mais propaganda do meu governo. Faltou publicidade? É lógico, claro. Porque eu fui fazer coisas importantes. Eu acabei com a falta d'água de 30 anos, faltava água na cidade. Eu fui lá e investi muito pesado. 3 grandes reservatórios. A grande parte da cidade não sabe que aquele reservatório lá no Bom Retiro, aquele lá ali na Zona Sul ou no Vila Nova, foi eu que fiz. Por isso que essas 2 semanas de propaganda que a gente insistiu nisso, o Carlito fez, mostrou isso. Eu faria mais propaganda, tá? E claro, eu tinha que educar o povo da importância do saneamento básico. Porque a maioria das pessoas, nem aí, reclama do cheiro do rio, né, do esgoto a céu aberto, mas quando alguém faz a obra, ele não valoriza, que é uma obra cara. Tratar esgoto é muito mais caro do que trazer água, né, o custo de tratar esgoto. Então acho que eu faria mais propaganda, sabe, divulgaria mais, porque hoje você faz uma pequena obra de pinturinha. Vou dar um exemplo que eu estava vendo esses 6 meses, a tal da Vigorelli. A Vigorelli é uma área irregular, ocupação irregular. O Luiz Henrique tentou resolver aquilo. O Tebaldi um dia fez, eu lembro até hoje, um dia conversei com ele, ele fez 100 metros de asfalto lá, chamaram prisão pro Tebaldi, porque ele queria resolver aquilo. Agora, o Udo não conseguiu nem mexer nisso, nem eu, porque o Ministério Público proibia. Agora, o Ministério Público aprovou. Sabe de onde veio o dinheiro para fazer aquela regularização, aquela calçada ali, tudo, que ficou ótimo, eu sou a favor da obra. Eu quis fazer, o Tebaldi quis fazer. Fundo de regularização fundiária. Quer dizer, um dinheiro que existe, um fundo para regularizar essas casas irregulares foi usado lá. Ótimo. E aí o Ministério Público concordou.
sabe? Então tem que também analisar esse tipo de coisa. Isso virou propaganda. O PMDB, eu até brinquei com o meu amigo Luiz Carlos Gruber. Sabe qual é que é a chamada do PMDB na campanha? Fizemos a ponte do trabalhador. Fizemos a ponte Mauro Moura. Gente, que é isso? 40 anos governaram a cidade, 40 anos. E tem para oferecer para a cidade que fez a ponte do trabalhador. Aí o que mais? As duas obras mais recentes. Estádio de futebol, a nossa arena, irregular. Não tem habite até hoje. Quando eu consegui dinheiro para fazer um terceiro anel, os técnicos vieram aqui, não ia afundar aquilo ali. Tive que devolver o dinheiro lá, na época que eu era deputado federal. E o próprio Centro Eventos, que é uma obra que não tem habite até hoje. A cada festival de dança, Enio, a cada jogo de futsal, principalmente, que a torcida é mais, pega mais, eu tenho medo do que possa acontecer ali. Isso foram as obras em 40, 50 anos. Quais foram as 3 obras que aconteceram nesses últimos 12 anos? Quais foram as obras importantes? Duplicação, parte da duplicação da Santos Dumont. Quem fez? Governo de Estado, Colombo e o Moisés. Aquela viaduto lá, que deu uma refrescada lá no Distrito Industrial. Quem fez? Elevado, né? Elevado, né? Quem fez? Governo de Estado. A ponte da Albé. Quem fez? 90% da obra? Governo de Estado. Aí o prefeito vai lá, faz a inauguração bonitinho. Por quê? O Jorginho Melo não repassou mais o dinheiro. Como é que o prefeito briga com o governador assim por nada? Eu estava verificando agora, por que o Jorginho Melo não repassa mais dinheiro para o Hospital São José? Que de 8 prestações, a prefeitura conseguiu fazer prestação de conta só de 3. Está lá o Hospital São José sofrendo novamente. Porque a prefeitura não conseguiu fazer a prestação de conta. E o Jorginho, que é um cara muito duro, não está mais repassando dinheiro para o São José. Gente, eu como prefeito, eu vou conversar com o Jorginho, vou conversar com todo mundo. Eu não posso fazer picuinha, né? Dizer que eu não sou político, como a gente escutou. Ah, mas eu não faço aliança, nós somos o novo, tal. Tá aí a aliança que o atual prefeito fez aí. É o que tem de pior na política, é o Centrão. É o Centrão, a coisa mais terrível, né? Ligado ao orçamento secreto, essa gente, tudo. E que esconde, né? O que é mais grave. Nisso eu prefiro o PL, viu? Tá lá o sargento, defende o partido dele, na boa, põe a cara para bater, agora não faz esse jogo. Ah, eu não sou político, mas eu faço política, faço os acordos, né? Então é isso que me motivou novamente a voltar. E principalmente, só para concluir, eu tenho as portas abertas lá. Quando eu aceitei o convite, eu fui conversar. Repito, com o presidente Lula, com o vice Alckmin, conversei muito com ele na viagem que eu fiz com ele aqui, porque a cidade merece voltar para o mapa do Brasil. Se chega hoje lá, não tem mais projeto, não tem mais nada. E mais grave, nós falávamos agora da situação do ICMS, que caiu muito. A pior situação hoje de Joinville, junto à capacidade de pagamento, está hoje lá. Isso aí é Tesouro Nacional, é técnico. E por algum motivo, esses 12 anos, a receita não cresceu muito e as despesas explodiram. É isso. Porque não tem transparência nenhuma esse governo aí. Não tem. Os números não existem, ninguém sabe onde é que está a coisa. Então isso é grave, por quê? Porque quando você está com a capacidade de pagamento difícil, até para fazer novos empréstimos, você vai ter dificuldade. Candidato Carlito Merz, 30 segundos para o senhor pedir o voto e justificar o seu pedido de voto para o nosso ouvinte da Máxima. Enio, quero que todos entendam que eu voltei para colocar Joinville no mapa novamente, para que Joinville seja governada para todos, sem discriminação. E aí, por isso que eu peço, amanhã vamos fazer um bandeiraço lá no nosso parque, aliás, o único parque que existe em Joinville, foi nós que fizemos, o Parque das Cidades, e peço a todos, então no dia 6, vote 13, Carlito, faça certo, vote C, vote Carlito, 13.